Olá, muito bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se faça presente durante todo o tempo no seu coração. Este é Minutos de Sabedoria, a inteligência buscando a sabedoria que vem do alto, através da Palavra de Deus. Minutos de Sabedoria apresenta hoje o Salmo de número 22, com o seguinte tema: o oxigênio espiritual. Abandono, rejeição, solidão. Não tem coisa pior. Alguém abandonado por amigos, um marido que abandona a mulher, uma mulher que abandona seus filhos. E assim podemos pensar muita coisa neste sentido. Jesus se sentiu abandonado, desamparado e rejeitado por Deus. O Salmo 22 contém a base para a frase mais sofrida de Jesus: Pai, por que me desamparaste? Verso 1. Esse é o sofrimento espiritual. O sofrimento de Jesus é muito bem descrito neste salmo. O sofrimento físico infligido ao seu corpo está escancarado nos versos 14 ao 16. Porém, além dos sofrimentos físicos e espirituais, os versos 6, 8, 12, 13, 18 e 19 apontam para o sofrimento moral de Cristo. É possível que este doa mais que o sofrimento físico. Certamente que as feridas emocionais e morais, elas demoram mais a cicatrizar que as feridas físicas. Em Cristo, elas foram causadas pelo sarcasmo, ironia, desprezo, ódio, crueldade e zombaria dos circunstantes ao pé da cruz, como se percebe no relato dos evangelistas. O Salmo 22 fala do completo sofrimento de Jesus. Inicia com o sofrimento espiritual, passa pelo sofrimento moral e termina com o sofrimento físico. Porém, nos versos 19 ao 22, o Salmo fala de livramento e nos versos 27 ao 31 fala da vitória de Cristo. Esta sequência revela que o livramento e vitória de Cristo resultaram do sofrimento. Assim como a trajetória de Cristo, se queremos a vitória, temos de aprender que antes da coroa é preciso passar pela cruz. Como sem lutas não há vitórias, sem cruz não há salvação. O Salmo 22 é chamado de o Salmo da Cruz. Assim também deve ser chamado o povo que segue a Jesus. Não apenas porque ele morreu na cruz, mas por ele ter dito que somente quem toma a sua cruz verdadeiramente o segue. E é preciso ter consciência de que cruz é esta. Não a cruz do sofrimento de Cristo, senão anulamos o seu sacrifício. A nossa cruz é o resultado da cruz de Cristo. Tudo o que ela gerou para que nós tenhamos vida e vida em abundância. A partir daí, nossa vida será pautada por sua vontade, revelada mesmo sem depender das circunstâncias favoráveis para viver a vontade divina. Então, viveremos para a glória de Deus. O intrigante Salmo 22 relata simultaneamente as experiências de Davi e as de Jesus. Ambos se sentiram abandonados por Deus. Ambos clamaram por livramento. Logo após, regozijaram-se, sabendo que o Senhor defende o oprimido. Quando Cristo vive no coração inteiro do cristão, é Cristo que vive em seu lugar. O eu já não vive mais. Por isso a pessoa não é como as demais.
Jesus é o Rei eterno, o Filho de Davi, que assumiu o trono para reinar entre o seu povo. Versos 27 ao 29. Desta forma, o salmo em questão inicialmente aponta para o rei Davi e, de forma mais ampla, aponta para o rei Jesus. Este salmo foi escrito 1000 anos antes da crucificação de Cristo e nos revela um segredo que nos livra da morte física e morte eterna. Ao passar pelo sofrimento físico, moral e espiritual, ao ponto de pensar que Deus o abandonou, como menciona o Salmo, e pensar que é o fim, é nesse estágio que muitos tiram a sua própria vida, exatamente nesse momento. O grande segredo, porém, quando se chega neste momento, pensando, achando que é o fim, é a hora de tomar, de receber o oxigênio espiritual. O que é isso? Numa parada cardíaca, o coração parando de funcionar, o cérebro pode suportar de 3 a 6 minutos sem oxigênio. Depois disso, é fatal. O oxigênio espiritual faz com que o coração, ou seja, a mente, o sentimento e a vontade, volte à vida imediatamente. Esse oxigênio é o comer do pão na ceia do Senhor e beber o suco da vide, que simboliza o sangue da nova aliança. Ao fazer isso e discernindo o corpo e o sangue de Cristo na cruz, eu trago à memória que este sacrifício de Cristo me trouxe a vida, me ressuscitou da morte eterna. Daí então a frase famosa de todos os dias: pense nisto. Um minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. Esse oxigênio espiritual, ou seja, a ceia do Senhor, a aliança que Cristo fez conosco na cruz do Calvário, é uma ordenança. Está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 11, as instruções que Paulo recebeu do Senhor para o cumprimento, para a ordenança de tomarmos a ceia. E assim diz a palavra: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Assim também devemos comer do pão, que simboliza o corpo de Cristo. Diz a palavra: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos os que dormem. Claro que na sabedoria e no plano e no projeto do Senhor, ao instituir a ceia, o Senhor já sabia, já conhecia a natureza humana. Claro que o Senhor sabia que em determinado momento, quando o coração do homem passasse pelo sofrimento físico, moral e espiritual, muitos iriam desistir. E aí está o segredo desta ceia, o oxigênio espiritual. Quando você volta para a cruz, quando você traz à memória o sacrifício da cruz, quando você come do pão e bebe do cálice,
essa ordenança que está instituída na palavra, você está recebendo o oxigênio que te traz de volta para a vida. Você vai meditar, você vai introjetar dentro de você, de que não é o fim, de que todo esse sacrifício, de que você participando da mesa do Senhor, comendo do pão e tomando do cálice, você está injetando no seu espírito, na sua mente, no seu sentimento, na sua natureza humana, o oxigênio espiritual que você precisa para voltar novamente a ter vida e vida em abundância. Que Deus abençoe você rica e poderosamente. Que você participe dessa ordenança. Que você examine-se a si mesmo. Coma do pão, beba do cálice. Volte a respirar espiritualmente e viva em abundância para a glória do Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.